Eu fiz pedagogia, sou pedagoga, também fiz um mestrado na área da educação. Meu trabalho sempre foi pensar na convivência, principalmente uma convivência ética nas relações, principalmente com as crianças e adolescentes. Acho que reconheço como um dos meus propósitos de vida, né, que trabalhar com essas crianças e adolescentes. Hoje eu atuo, eu não sei se vocês conhecem, na Fundação Bradesco, que é uma instituição sem fins lucrativos que atende cerca de 40 escolas no Brasil, né? É uma em cada estado. Bom, só um minutinho. Desculpa, gente, eu recebi uma pessoa aqui inesperada. Bom, antes de tá, eu queria conhecer um pouquinho vocês, queria que vocês me dissessem quem são vocês e por que vocês estão aqui hoje. Queria ouvir vocês um pouquinho. Já que a gente tem um tempinho, vi que não temos tantas pessoas, então queria ouvir vocês um pouquinho. Quem vai ser a corajosa para começar? Ana, fala de você, você estava falando. Pronto. Pode compartilhar. Então, eu sou Ana Patrícia, estou com quase 40 anos e eu sempre trabalhei nessa área de ajudar os outros. Mas, não. Então vamos seguir, né, Aline? Pode seguir, Ana. Eu acho que você tem que abrir o PowerPoint. Ele tá aí, pode passar. Bom, sempre que a gente vai falar sobre esse tema, eu costumo dizer inicialmente para ninguém se sentir culpado quando a gente for conversando sobre alguns exemplos do dia a dia, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque como a gente não tem um costume de aprender sobre comunicação, é normal que a gente tenha alguns hábitos que a gente desconhece, né? No sentido de ser ruim, podemos dizer assim, vou usar essa palavra, mas vocês vão me entender. Então, não sintam-se culpadas de em algum momento ter tido alguma frase, ou alguma fala do que eu vou passar aqui, ou até mesmo alguma atitude. Primeiro, porque como eu disse inicialmente, a gente não tem esse hábito de estudar comunicação, a gente não aprendeu isso na nossa família, né? Famílias agora mais novas, um pouco mais evoluídas, acho que estão aprendendo um pouquinho, principalmente sobre educação positiva, né? Mas a educação positiva da minha mãe era o chinelo, então a gente não aprendia muito sobre comunicação. E até mesmo na escola, né? É, e segundo, porque não é simples desconstruir alguma coisa que a gente já aprendeu por muito tempo, né? Eu digo que é mais fácil você construir algo novo do que desconstruir uma ideia na qual você ficou muito tempo, né? Pensando sobre. Então, acho que isso é importante para a gente se abrir e não ficar muito se sentindo muito culpado ou frustrado por algumas situações, tá bom? Então eu vou seguir. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar é por que que então é, a gente pensa numa comunicação assertiva, seja no trabalho, seja nas relações. E aí é importante que a gente pense que não dá para diferenciar essas duas dimensões da nossa vida, no sentido da comunicação construtiva, porque eu não posso ser assertivo só no trabalho, né? Eu preciso ser assertivo no trabalho porque ele
eu pago os meus boletos, a gente tem boletos para pagar, né? Então é importante a gente manter uma assertividade, uma polidez, enfim, uma comunicação assertiva. Mas na vida também é importante, né? Porque não dá para eu ser uma pessoa num lugar e uma outra pessoa em outro lugar. Então, a gente começa com essa frase do trabalho, né? Mas o meu foco hoje vai ser muito mais para a área pessoal, porque quando eu me transformo pessoalmente, eu consigo transferir isso para qualquer outra área, né? Isso no trabalho enquanto adultos, até para o trabalho com que a gente tem, às vezes, com as crianças, nas escolas, enfim. E aí, hoje não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas está muito famoso no mundo do trabalho, no LinkedIn, enfim, nas empresas, que é um termo em inglês, chama soft skills. Na verdade, são competências, que a gente pode dizer competências socioemocionais, vamos dizer assim, que está na moda hoje, mas é uma capacidade de um bom relacionamento interpessoal. E aí, o que a gente tem visto, inclusive algumas pesquisas mostram, né, que hoje em dia muita gente tem um conhecimento técnico muito bacana. Então, se você pedir para um cara aí de 20 anos entrar no seu computador e fazer milagre, ele vai fazer. Mas quando ele está num lugar, né, quando ele tem que se relacionar com outras pessoas, essa capacidade de relacionamento interpessoal é muito ruim. Então, as empresas, por mais que essas pessoas sejam muito boas tecnicamente, às vezes preferem não ficar com elas porque os seus relacionamentos interpessoais são muito ruins. Não sei se vocês já tiveram que lidar, né, com pessoas que são muito grossas ou que muitas vezes humilham as outras por conta do seu conhecimento, enfim. Então, é importante a gente cuidar disso, porque às vezes não é nem pela nossa competência técnica, ou seja, nem por aquilo que a gente sabe fazer. A gente não precisa ser tão bom nisso. Mas se a gente tiver um bom relacionamento interpessoal, isso pode acontecer. A Ana estava me dizendo, quem estava me dizendo? A Dene estava dizendo, Dene, eu estou usando o seu apelido. Estava dizendo, eu terminei, só fiz até, acho que o ensino médio, né? Não terminei. A minha mãe foi empregada doméstica por muito tempo. Ela também só tinha terminado o ensino médio. Ela se formou um ano depois de mim na faculdade. E eu entendo que o relacionamento interpessoal dela no trabalho foi o que levou a ela subir de cargo. Ela começou fazendo faxina na empresa e depois ela ficou como técnica de laboratório. Então, esse relacionamento interpessoal é muito importante, porque só o conhecimento técnico não vai garantir que a gente vai conseguir permanecer em algum lugar ou até mesmo construir, enfim, o próprio negócio, como a Ana estava falando. Pode passar. E aí, vamos entrar um pouquinho, então, na nossa vida pessoal, né? E aí, eu não sei se vocês já ouviram algumas frases que, quando a gente pergunta assim, o que que vocês acham que é violência, né? As pessoas costumam dizer, é agressão física, ou, é ferir a dignidade do outro, né? Quando alguém xinga outra pessoa. E aí, eu não sei se vocês já ouviram umas frases assim, nossa, você engordou, né? Nossa, tão gorda. Nossa, eu não gostei desse cabelo, acho que você poderia ter feito um outro cabelo, esse cabelo não caiu bem em você. Ou, nossa, você tá magra, você não tá doente, não precisa ir pro médico. Eu ouvia muito isso, é que vocês não estão me vendo, mas eu tenho 1,47 m, 40 quilos, estou no meu melhor peso, mas... Ou, eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu me casei com você. Você me deixa louca. Não sei por que eu me casei com você. Essas falas, por mais que não pareçam, são frases que são violentas, né? Elas trazem algum tipo de violência dentro do seu contexto. Não significa que a intenção era ser violento com a outra pessoa, mas esse tipo de fala nos remete a uma comunicação que a gente chama de comunicação violenta, tá? E aí, não se assustem
quanto a isso, né? Porque às vezes a gente faz um curso de comunicação não violenta, a gente percebeu isso na faculdade. As pessoas não se inscrevem porque elas têm medo de dizer, eu não sou violento. Como se a violência fosse só uma agressão física, né? Como eu falei para vocês. E aí, pode passar, Aline. Eu trouxe um exemplo que eu gosto de. Não, um pouquinho antes, Aline. Desculpa. Isso. Eu trouxe um exemplo que eu gosto muito de usar, e eu costumo usar bastante com os professores, que é bem interessante. Vamos supor que vai um amigo de vocês na casa de vocês, e ele esquece o guarda-chuva na casa de vocês. E aí, o que geralmente a gente pode fazer, né? A gente manda uma mensagem. Fulano, você esqueceu o seu guarda-chuva, né? Quando a gente se encontrar, eu levo para você, ou quando você voltar aqui, eu te entrego, enfim. Como é que vocês falam, quem tem filho aqui, com o filho de vocês quando ele provavelmente esquece o material da escola em casa? De novo, você esqueceu esse material? Onde é que você estava com a cabeça? Você vive na onde? No mundo da lua? Você tem a sua cabeça só de enfeite? De novo, não acredito, você é irresponsável, blá, 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 blá. Por quê? Isso mostra pra gente que muitas vezes a gente é seletivo com quem a gente escuta. E isso é um ponto muito importante, porque e isso é uma construção diária, tá, gente? Não é uma coisa que a gente vai aprender aqui e sair maravilhoso, Madre Teresa de Calcutá. Impossível. Até a gente que estuda sobre isso e vê sobre isso várias vezes, precisa aprender de novo, de novo, de novo, porque a gente é ser humano, então não existe uma receita pronta. Ou seja, tem momento que a gente vai passar um pouquinho do eixo, mas é importante usar esse exemplo para pensar que muitas vezes a gente acaba fazendo isso com as pessoas que são até mais próximas de nós, né? A gente acaba não tomando tanto cuidado, às vezes a gente toma cuidado com quem tá longe ou quem tá fora, mas a gente não se atenta para as pessoas mais próximas. E aí, pode passar ali. Tem um ponto bem importante quando a gente fala, pode passar. Tem um ponto muito importante quando a gente vai pensar numa comunicação que é mais assertiva, que é boas intenções nem sempre bastam para que a gente consiga ter uma comunicação assertiva. Eu não sei se já aconteceu, ou se foi só comigo, de alguma situação a gente diz uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente, aí a gente tem que ficar se justificando. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, eu vou pensar de outro jeito, enfim. Porque nem sempre o que a gente fala é o que o outro vai entender. Por isso que é importante que a gente cuide da nossa relação com as pessoas e o jeito que a gente vai falar com elas. Por isso que a gente fala que você pode ter a melhor das boas intenções, mas se a gente não cuidar de fato da forma com que a gente fala, não vai servir, né? É, eu falo isso muito até com os professores, né? Que eles querem dar sermão para os adolescentes, e é na maior das boas intenções. Só que isso não ajuda o adolescente, isso bloqueia o ouvido dele, né? Sabe quando a pessoa fica dando lição de moral pra gente? A gente também não quer, né? Então, a gente precisa cuidar disso porque a gente não aprendeu a cuidar em outro momento, né? E aí a gente acaba tendo muito problema de comunicação. E aí, quando a gente tem esse problema, ao invés de olhar para a situação e resolver a situação, como a gente pode ter uma linguagem que vai acusar o outro, muitas vezes, ao invés dele olhar para o problema, ele vai fazer o quê? Quando se sente atacado, você vai querer se defender. E aí ninguém vai olhar para o problema, né? Por isso que a gente precisa, então, pensar numa uma comunicação mais assertiva para que esses erros de comunicação não aconteçam. E aí, quando a gente tiver um problema, a gente vai conseguir olhar para o problema e não para outra pessoa ou para ferir a personalidade da pessoa. Tudo bem? Faz sentido? Pode passar, Aline. E aí, tem algumas coisas que são importantes da gente pensar.
A gente fala muito de empatia, né? Isso até soa hoje em dia como algo que a gente fala sem, às vezes até sem pensar. Mas a empatia é uma condição que a gente, quando estuda isso, entende que que é uma condição cognitiva. Não tem nada a ver com eu ser bonzinho ou não. É uma condição que eu aprendo. Só que eu só consigo respeitar o outro se eu já me sentir respeitado. Então, dificilmente uma pessoa que não teve o seu sentimento reconhecido, dificilmente ela vai ter condições de reconhecer o sentimento do outro. Por isso que se colocar no lugar do outro não é simplesmente uma coisa que a gente faz, né? Porque para eu considerar o outro e para eu ter empatia, me colocar no lugar do outro, eu preciso entender o meu lugar primeiro e eu preciso ter construído meu autorrespeito, senão eu não consigo, né? Pode passar, Aline. E aí, pode passar, a gente não vai para o vídeo, pode ir direto para a imagem. Vocês estão vendo a tela, meninas? Vocês podem responder no chat ou abrir o microfone. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa cena. Como vocês descreveriam essa cena? Uma criança gritando, Uma criança gritando. minha mãe só observando e dando pouco interesse E no a, porquê que está gritando. e a criança tá chorando e a mãe só tá olhando e tá com pouco interesse. Quem mais? A Um Carolina, exemplo de, um exemplo de comunicação perturbadora, não sei. um exemplo de comunicação perturbadora. Sem julgamento, tá, gente? Pode falar o que vier à cabeça. A Carolina tá dizendo: Oi. eu vejo uma criança mal acostumada e uma mãe insensível. Ah lá, eu acho que é uma mãe que conseguiu, acho que de alguma forma, se comunicar através do silêncio. Tá, ela tá uma mãe que aprendeu a se comunicar através do silêncio. Mais alguém? Eu acho que o momento da criança, às vezes a gente tem que dar uma segurada e Tá, respirar e tentar depois se posicionar, tá, né? tá. Bom, então vocês disseram que provavelmente é uma criança que tá fazendo birra, é uma mãe que não tá fazendo nada, ou é uma criança provavelmente que não tem limites, né? Tá bom. Pode passar, Aline. Na verdade, gente, eu pedi para vocês descreverem o que vocês viram. Eu não sei se essa mulher é mãe dessa criança. Eu não sei se essa criança está fazendo birra. É só uma criança e uma mulher. Eu não sei qual é a relação que essa criança tem com ela, não sei o que essa criança está passando. Mas vocês perceberam que a gente olhou a imagem e a gente já fez um julgamento? Não estou dizendo que esse julgamento é ruim, tá? Só estou dizendo que a gente muitas vezes não consegue olhar uma situação de uma forma neutra. Vocês perceberam que todo mundo aqui julgou a imagem? E não necessariamente julgou de uma forma boa ou ruim, mas a gente julgou. Né, Renata? Essa carinha com a menina na mão na testa foi o que eu vi o que eu senti quando eu também julguei essa imagem lá em 2016, se eu não me engano, foi quando eu vi a primeira vez. Estão me ouvindo bem? Carol falou que tá um pouquinho abafado. Agora voltou, normal. Tá. Então, é normal a gente ter esse pensamento. E aí, pode passar, Aline, por que que a gente então fala desse jeito? Porque existe dois tipos de linguagem. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma linguagem que chama linguagem valorativa. O que é uma linguagem valorativa? É uma linguagem, como o próprio nome diz, que ela emite julgamento, que ela julga. É o que a gente acabou de fazer. Sabe quando a gente vai falar de uma situação e aí a gente não consegue ser totalmente imparcial ou tomar um pouco de cuidado para descrever? Então a gente, nossa, é muito difícil fazer isso. Ou nossa, sério mesmo que
Você só apanhou, não aconteceu nada. Mas o que você fez pra pessoa te bater, né? Ou, nossa, você quer me enlouquecer, né? Ai, você é um anjinho, né? Você não faz nada. Percebam que são formas que a gente fala que emite algum tipo de valor, né? E que julga. Eu trouxe coisas mais pejorativas, mas também tem pro lado positivo também. E aí, pode passar, Aline, existem algumas formas dessa linguagem, que são as ameaças, os subornos, as promessas, os insultos. é, E aí eu vou dar alguns exemplos, pode passar, Aline. Vou passar bem rapidinho, tá? Esse tema é um tema que a gente tem que ficar umas 3 horas, gente. Mas só para deixar um gostinho, depois a gente pode tentar voltar. Então, as ameaças. Ah, se você não fizer isso para mim, você vai apanhar. Ou se você não fizer isso para mim, sabe? Sempre nesse tom. Ou suborno. Ah, eu dou tal coisa para você se você fizer isso para mim, né? Ou as promessas. Pode passar, pode ir passando, Aline. Você promete fazer isso para mim, né? Se você fizer, eu posso te levar num lugar que você gosta, né? Ou alguns sarcasmos. Esse é o meu favorito, no sentido que muitas vezes eu faço, e o que me irrita quando as pessoas fazem comigo, né? Porque a gente não se dá conta quando a gente faz, mas quando alguém faz com a gente fica irritado, né? Que é o sarcasmo. Nossa, você tá precisando limpar os ouvidos, você não escuta nunca, né? Nossa, fulano fazendo isso, vai chover, né? O que nos distancia um pouco mais das pessoas quando a gente faz isso, né? Os insultos, que não necessariamente tem a ver com xingamentos, tá, gente? Mas pode ser algum tipo de frase que vai insultar a pessoa mesmo. Então, você não muda mesmo, não adianta falar com você, eu não aguento mais trabalhar com você, você não faz nada direito. Ou quando a gente acusa, né? Você é muito egoísta. Percebem que nessas acusações, né? Eu sempre tô falando da pessoa e não da situação. Então você é egoísta, por isso ninguém quer ficar perto de você, você é ingrato, como você é desligado, enfim. E aí, quando a gente fala de uma comunicação mais assertiva, o principal desafio, e eu digo desafio porque é um desafio mesmo, é a gente se dirigir à situação e não ao caráter da pessoa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pode passar, Aline. Usando um outro tipo de linguagem, pode passar, Aline. Um outro tipo de linguagem que a gente chama de linguagem descritiva. E aí, a linguagem descritiva é simplesmente, como ela também já diz, assim como a valorativa, descreve os fatos, sem rotular as pessoas ou sem culpabilizar as pessoas. O que é um treinamento, tá, gente? Então, ao invés de dizer assim, puxa vida, você não consegue entregar as coisas na hora, é muito difícil contar com você, enfim, culpabilizando a pessoa, a gente poderia dizer como exemplo aqui, olha, você não conseguiu entregar sua parte como a gente havia combinado. O que eu posso fazer para tentar te ajudar, né? Vejo com as crianças, né? Vejo brinquedos e a sala desorganizada. Como é que a gente poderia resolver, né? Já disse que tem dificuldade de trabalhar com atrasos, você se comprometeu a fazer e chegou atrasado novamente. Vejam que eu não. Eu falo sobre a situação, porque às vezes é necessário a gente dizer claramente a situação, mas eu não estou culpabilizando nem apontando a pessoa, então ela não vai ter o porquê, de repente, tentar se defender. E aí a gente apresenta os fatos como eles são, né? Sem mais nem menos. Eu vou descrever o que eu estou vendo ou o que aconteceu, e interpretar muitas vezes os sentimentos que estão envolvidos. Mas tem uma coisa que é muito importante, né? Que quando às vezes a gente fala, educação positiva, comunicação construtiva e tal, não violenta, que as pessoas acham que é deixar o outro fazer o que eles querem com a gente. E não é. Porque os limites são muito importantes para as relações. E os limites regulam a nossa convivência, né? Se a gente não tivesse limite, a gente estava fora da sociedade,
no meio do mato, né? Com onça pintada, sem precisar usar roupa, enfim. Então, isso é muito importante. E aí, vou passar brevemente com vocês mais algumas formas de linguagem. Então, a gente falou da linguagem descritiva. A gente tem uma que eu gosto muito de usar, que é muito eficaz, que é a mensagem eu, é uma técnica mesmo. A escutativa e a linguagem não verbal. Quando a gente usa a escutativa, ela ajuda a gente a ajudar o outro a classificar os pontos de vista, porque muitas vezes a pessoa está tão irritada, ou está tão chateada, que ela não consegue identificar, né? E isso ajuda. E a mensagem eu, que eu vou apresentar para vocês, ela ajuda que o outro perceba aquilo que a gente está sentindo. Pode passar ali. Pode passar. Pode ir lá para linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal. Essa é básica, tá, gente? Vamos supor que eu tivesse chegado aqui e aí eu tô falando com vocês e eu tô assim, nossa, gente, tô super animada por falar com vocês hoje, sério. Vejam que eu tô dizendo de uma forma e a minha comunicação corporal tá dizendo outra. Então, é basicamente isso. E também são as nossas expressões faciais, muitas vezes o meu sorriso, enfim, a forma com que eu posiciono o meu corpo, né? São algumas coisas que a gente precisa ter atenção, sabe? Não ficar tocando demais nas pessoas, algumas coisas que a gente precisa cuidar. A escutativa é um ponto muito importante porque a gente traz uma diferença de escutar e ouvir. Quando a gente fala que ouve, é só uma condição fisiológica para quem a tem, né? A gente escuta porque a gente ouve porque a gente ouve. Escutar ativamente, ele exige um pouco mais, né? Então a gente precisa buscar um pouco mais de significado no que as pessoas trazem. E isso envolve, pode falar, pode passar ali. Interesse, então a gente precisa e foco, então a gente precisa deixar que a pessoa fale para que ela seja escutada. Tem uma pesquisa que eu não vou me lembrar agora o nome, mas ela diz que a gente leva em média assim menos de 30 segundos quando a gente está escutando alguém para já dar uma resposta. Então a gente vai escutando o outro pensando naquilo que a gente já vai responder para ele, né? Então, primeiro é deixar a pessoa falar sem interrupção ou distração. Então a gente escuta para de fato entender a situação. A gente coleta algumas informações, né, sem interromper depois da escuta. A gente checa com a pessoa, né, se foi isso mesmo que a gente entendeu. Então a gente pode dizer, olha, me corrija se eu estiver errado. O que você me disse é isso, isso, isso? Ou olha, o que você está me trazendo é isso mesmo, né? Para a gente não se equivocar na hora de devolver. A empatia, então, a gente reconhece os sentimentos do outro, né? Então, a gente pode dizer, puxa, imagina o quanto isso te deixou chateado, né? E, gente, muitas vezes é uma coisa que a gente vai ter que ir treinando, tá? Quando eu comecei a estudar isso, a gente tinha um grupo, e aí às vezes a gente estava muito bravo com alguma situação, e a gente usa essa técnica, imagino como você está se sentindo, aí vinha um colega falando, nem fala para mim que você imagina como eu estou me sentindo. Porque às vezes fica um pouco mecânico e depois com o tempo a gente vai pegando. Então, quando a gente fala em reconhecer o sentimento do outro, é simplesmente não minimizar, sabe? Nossa, você tá chorando por causa disso, para de ser boba. Não, olha, tô vendo que você tá muito chateado, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Percebam que é uma mudança pequena, né? E aí a gente ajuda o outro a refletir, sem ficar dando conselho, gente, não é necessário, tá bom? A não ser que a pessoa te peça, tá? Pode passar, Aline, pode ir lá para a mensagem eu. E aí eu tô já finalizando, tá? A mensagem eu é muito bacana porque ela vai falar sobre o sentimento que você tem, não sobre o outro. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Eu tenho uma amiga que o marido dela saiu para pescar e eles tinham combinado um certo horário
para ele voltar, que eles iam fazer alguma coisa. E passou do horário e a pessoa não chegava, e passou do horário, e ela ficou andando de um lado para outro da casa, falando: a hora que chegar, eu vou acabar com ele, vou acabar com a raça dele, eu vou falar que ele me deixou aqui, enfim, que ele não cumpriu o que ele prometeu. E aí ela estudava isso também, aí ela lembrou da mensagem eu, né? E quando ele chegou, ao invés de apontar, ela disse: eu me senti muito sozinha. Fiquei muito triste porque a gente tinha combinado alguma coisa. E aí ele desmontou, porque as pessoas desmontam, justamente porque elas já estão acostumadas com uma linguagem que acusa, então elas já estão acostumadas a se justificar ou se defender. E aí, quando ela falou dos próprios sentimentos, sem falar do outro, isso ajudou muito. Então, a gente pode dizer como a gente se sente, só que a gente não aprendeu isso, principalmente os homens, né? Eles têm muita dificuldade. E nós também não. Então, a gente pode falar sobre como a gente se sente nas situações, não tem problema. E aí, pode ir lá para o slide de o que a gente deve evitar, Aline. No 34, eu acho. Quando a gente está fazendo esse tipo de conversa, né? Quando a gente está escutando o outro, primeiro, a gente tem que evitar algumas coisas. As distrações, então, sabe a pessoa que você tá falando com você e a pessoa tá mexendo no celular e não tá prestando atenção no que você tá falando? Isso irrita demais qualquer pessoa. Então, evite distrações quando você está escutando, né? E também interrupção, sabe? Quando a pessoa fica te interrompendo, fica te cortando. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Menosprezar o sentimento do outro, como eu já falei para vocês. Então, não, para de ser bobo, por que você tá chorando? Não, imagina, isso é coisa tão pequena. Não, logo isso vai passar, né? Não é bacana porque a dor do outro é sempre a dor do outro, ela não é nossa, então a gente não tem o direito de menosprezar, tá? Contar a sua história quando o outro que precisa falar. Sabe aquela pessoa que compete desgraça com a gente? Tipo, nossa, quebrei a perna. Não, mas eu quebrei a perna 2 vezes, você não tá entendendo. Não, mas eu consegui um emprego novo. Ah, mas eu também, o meu emprego paga muito melhor. Então, tentem evitar contar a sua história quando é o outro que está falando. Julgar e culpabilizar. Então, mas o que você fez para ele te bater? Tem certeza que foi desse jeito? Mas você também, né, tá desse jeito, vestida desse jeito, andando na rua, né? E já ter todas as respostas, que a gente chama de síndrome do esperto, né? A gente já escuta tentando responder. E isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. Eu também preciso cuidar, porque às vezes a gente sempre tem solução para tudo. O nosso relacionamento tá horrível, mas a gente acha que consegue dar um conselho de relacionamento para outra pessoa, né? Então são coisas que a gente vai evitando. E aí, pode passar, Aline. Quando a gente fala de uma linguagem construtiva, a gente não precisa pensar em coisas muito elaboradas, né? Que seja uma coisa difícil. A gente pode usar pequenas, poucas palavras, conselho, sermão, eles não ajudam e eles criam muita. E a acusação também, eles criam um sentimento de revolta com a outra pessoa. E aí a gente acaba favorecendo coisas que a gente quer evitar, né? Então, às vezes é melhor usar só algumas palavras-chave. Eu não sei se vocês têm adolescente em casa, ou já tiveram, sabe adolescente de toalha molhada em cima da cama? Primeiro que vocês têm que deixar ele deixar mesmo, porque ele vai dormir na cama molhado, então ele precisa entender que é um problema dele. Mas ao invés de dizer, fulano, você deixou de novo a toalha molhada, você pode dizer, olha, a toalha, né? E a gente pode falar dos nossos próprios sentimentos, porque às vezes a gente tenta, finalizando, tá, Aline? Porque às vezes a gente tem um receio muito grande de falar os nossos sentimentos como se a outra pessoa não fosse aguentar, né? Mas as pessoas não são frágeis, elas são capazes de ouvir aquilo que a gente está falando, né? Então a gente precisa aprender só, como a gente falou inicialmente, que a gente não vai falar sobre a pessoa, né? Não vai ferir a dignidade do outro, porque quando eu já falo, você é egoísta, estou afirmando que a pessoa é aquilo e pode ser que não seja. E eu também não tenho o direito de defini-la, né? E então a gente pode se dirigir à pessoa a partir daquilo que a gente
sente, né? E com certeza impondo alguns limites. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que em 40 minutos a gente está expert, né? É por isso que é uma construção diária com a gente mesmo, uma construção diária com as pessoas que a gente vive, com as pessoas que a gente trabalha, né? E aí, por mais que, como tá na frase aqui, por mais que vocês escorreguem, né? Vocês não são obrigadas a sempre estar à mercê de reações que são impulsivas, né? Nenhum tipo de mudança é fácil e é a mudança que envolve alguma renúncia, como eu falei. Desaprender alguma coisa que a gente está muito acostumado é muito difícil. Então, pensem que é uma construção diária, e que a gente vai estar aprendendo sempre, tá bom? Queria passar um videozinho, eu não sei se dá tempo, ele tem um minutinho, mas se não der tempo, a gente pode enviar para as meninas. Pode, claro. E aí elas veem depois. É bem bacana esse vídeo, tá, gente? Ele fala muito sobre o poder das palavras. O poder que a gente tem quando a gente se comunica de uma forma assertiva. Tudo bem? Tentei ser breve. Acho que a gente precisa de mais momentos para falar sobre. Quero ouvir vocês. Tudo bem? Fez sentido alguma coisa que eu falei? Fez super sentido, pelo menos pra mim.